Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrucco e confesso que, quando vou fotografar alguns ensaios, tem momentos que me dá branco. Mas o bate-papo de hoje com certeza vai me ajudar e vai te ajudar a não correr esse risco, né? Então, se preparar para que o branco não venha e que você faça um ensaio incrível para os seus clientes. Mas antes de trazer a nossa convidada, que vai falar um pouquinho do processo criativo dela e de como isso pode ajudar durante o ensaio, tenho que falar dos nossos queridos patrocinadores que apoiam este episódio, que apoiam este programa. Bom, eu preciso falar, óbvio, da Digipix, que é uma plataforma incrível para os fotógrafos que buscam produtos para entregar para seus clientes, para materializar a sua fotografia. Porque, afinal de contas, nada melhor do que a pessoa ter um álbum, um porta-retrato, um quadro, uma caneca, uma camiseta, enfim, muitos produtos com a sua imagem para divulgar para os amigos, para os familiares. Isso faz com que sua marca seja conhecida, mas o mais importante é que você aumenta o seu lucro, né, e pode depois investir isso de alguma forma, seja na vida pessoal ou na empresa. Então, para você ter produtos de qualidade e produtos que possam te ajudar financeiramente, acesse agora digipixpro.com.br e conheça a linha de produtos incríveis que eles têm. Tem caneca, quadro, fotolivros, álbuns e até álbum de figurinha para a criançada se deliciar colando as figurinhas dos aniversários, dos eventos que você fotografou. Então, não deixe de conhecer a linha de produtos da digipixpro.com.br, tá bom? E o segundo recadinho do nosso segundo patrocinador é da Pixelu com o Smart Albums. A Pixelu é a desenvolvedora do Smart Albums e o Smart Albums é aquele software que vai agilizar o fluxo de trabalho, ou seja, você vai passar menos tempo sentado no computador e mais tempo fazendo aquilo que você mais gosta, que é fotografar. Então você precisa diagramar álbuns, tem uma leva grande de álbuns para diagramar, use o Smart Albums, porque, é super simples, super rápido, super prático, você já manda para o cliente, ele já faz as alterações são super simples de fazer, e aí você já manda para impressão, ganha um dinheirinho e curte a vida fotografando e aproveitando tudo isso. Então, pixelu.com, vai lá no Smart Albums, baixa o Smart Albums, se quiser testar, teste e tem cupom de desconto aqui na descrição para você aproveitar. Então, Pixelu Smart Albums para você fazer os álbuns de forma rápida e prática. Outro recadinho super importante é que a gente sabe que as redes sociais são muito importantes no nosso dia a dia, mas também é muito importante que você tenha um site para colocar o seu portfólio lá. Porque, afinal de contas, as pessoas ainda vão no Google fazer a pesquisa. E ter um site te deixa bem ranqueado. Confesso para vocês, já falei isso em outros episódios, que o meu site, quando eu comecei a atualizar ele com mais frequência, aumentou muito o número de pedidos de orçamento. Se vai fechar? Não sei, mas os pedidos estão chegando. Então não deixe de ter um site e não deixe de ter um site com o pessoal da Epix, porque eles ajudam em tudo, né? Além de ser uma plataforma otimizada para você ser encontrado na internet, é super simples você fazer a atualização do seu site. Então você também não perde tempo, isso não atrapalha o seu fluxo de trabalho e você vai ser encontrado pelo seu cliente. Então entre lá, epix.com.br e use o cupom PDF na Epix para ganhar um desconto especial para fazer parte da plataforma, tá bom? E por último, nosso recadinho super importante para você, fotógrafo, que está precisando de algum equipamento para fazer um trabalho específico, ou não tem dinheiro ainda para investir em equipamento, que você está de olho, mas também não sabe se é ou não é para você, vá na Movie Locadora, alugue o equipamento para fazer aquele job ou para testar o equipamento, para ver se realmente você vai precisar dele, se ele realmente vai atender às suas necessidades. Então, movielocadora.com.br e faça o aluguel do equipamento para você testar, para você usar, porque é super prático, rápido, e você não precisa investir um dinheirão para depois deixar esse equipamento parado, tá bom? E só um agradecimento especial aqui nesse recadinho pro pessoal da Lite, que mandou os fones aqui que eu estou usando nos episódios, né, nos novos episódios que a gente está fazendo, que me ajuda muito durante a gravação, porque além de eliminar um pouquinho o ruído que tem aqui, né, porque eu moro pertinho da quadra do condomínio, me ajuda a ficar concentrado durante a gravação, eu escuto muito bem o nosso convidado para rolar esse bate-papo de forma bacanésima. Então, conheça os produtos da Lite, tem coisa que eu tenho certeza que pode te atender, tá bom? Então, obrigado, Lite, pelo presente e estou usando bastante e adorando. Bom, vamos começar o nosso bate-papo, então. Vou trazer a nossa convidada aqui para a gente poder
conversar e compartilhar muitas histórias e experiências. Seja bem-vinda, Suzy. Obrigada, que bom estar aqui para a gente bater um papo. Já faz um tempinho que a gente está tentando agendar e só agora que a Sim, agenda bateu e deu tudo certo. deu, finalmente. Crianças espalhadas pelo Não, mundo para a gente poder sim. gravar com calma hoje. Suzy, aproveitando a sua presença, né? Primeiramente, obrigado Não, por aceitar o convite, pela disponibilidade, por ter organizado um espacinho na agenda. sim. A gente já se conhece há um bom tempo, eu já conheço um pouquinho da sua história, mas tem muita gente ainda que só conhece o trabalho da Suzy, não conhece quem é a Suzy, como está, como foi parar na fotografia. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Como é que você começou na fotografia? Sim. Olha, eu acho que desde que eu me entendo assim por gente que eu gosto, é uma coisa que me atrai assim a fotografia, sabe? A gente tinha fotos, esse costume, né, de ter as fotos em casa, então já, tipo, meus pais não deixavam, né, claro, mexer quando eu era criança em câmera, mas eu já tinha esse encantamento. Aí, depois de um tempo, eu ganhei uma Cybershot, quando começou essa coisa da fotografia digital, né? E aí eu comecei a experimentar. E comecei assim, com florzinhas. Eu fiz uma rede social, né, de fotógrafo que tinha na época, não sei se ainda tem, o Flickr. E aí lá eu via muita coisa e nesse espírito de entusiasta mesmo, né? Experimentando. E aí eu comecei a ver os retratos, e aí foi que surgiu mesmo o encantamento, de eu falar, caramba, como que esse universo é fantástico, né? Como que você consegue expressar tanta coisa através dos retratos, né? Então, foi assim, dessa forma. Em 2010 que eu comecei, de fato, que aí eu comprei uma câmera, né, melhor e tudo mais, uma lente própria para retrato, e comecei experimentando dessa forma, assim, retratos femininos, e vinha muito de fora essas inspirações, né, esses retratos mais artísticos, fine art, né, que nessa época era algo bem, era uma vitrine muito legal, assim, para a gente se inspirar. Pra quem tá começando agora, a gente falou do Flickr, né? Era o nosso Pinterest na época, né? Sim. Era nosso, era o nosso site É. de inspirações, assim. A gente conseguia encontrar bastante coisa lá no Flickr. E era uma rede social mesmo, né? Então as pessoas comentavam, você colocava uma coisa lá, tinha muitas opiniões, então era muito legal, assim. Tem gente até hoje que eu continuo mantendo do Flickr, então foi uma rede muito legal, assim, para esse início, sabe? Eu não sei se tem muito a ver, mas você começou, você dividia, né, a fotografia com o trabalho mesmo, né? Você era enfermeira, é isso? Isso, eu sou enfermeira de formação, e aí eu trabalhava, né, com a enfermagem durante a semana, e no final de semana eu ia testando essas coisas, mas sem pretensão nenhuma, sem nenhum tipo de compromisso, assim, sabe? Era muito testando mesmo. E aí que começou essas coisas, porque eu acho que quando a gente é livre, assim, né, sem essa pressão toda, acho que as coisas fluem tanto, sabe, para a criatividade. Você experimenta, você testa, você vê, olha, isso eu gosto, isso aqui eu não gosto tanto. Então tinha esse desprendimento criativo, sabe? Que eu acho que é muito legal. Não, e E eu é... vou fazer uma pergunta, eu sei que não tem muito, talvez não tenha muito a Bom, ver, e eu posso estar viajando. Mas de uma certa forma, você trabalhando como enfermeira dentro de um hospital, você acaba vivenciando algumas coisas que talvez não fossem, tipo assim, energeticamente falando, boas, né? Ah, por mais que sim, talvez tivesse sei lá, um bom relacionamento com as pessoas, fosse algo que você gostasse de fazer, a gente sabe que quando está no hospital é porque o negócio não tá indo bem. A sim. fotografia era uma fuga pra você, assim, pra de repente descarregar isso. É o famoso pisar na terra descalço, assim, pra descarregar as energias negativas. Eu acho que esse hobby, né, ele traz essa parte, né? Acho que quando você tá muito assim um trabalho que seja que demanda muito, né, da sua energia, seu tempo, né, da sua até do físico, né, digamos assim, precisa ter, né, uma válvula de escape, digamos assim, algo para você poder esvaziar mesmo a mente, né, poder ser só sem esse compromisso, né? Então eu gostava muito desse começo por ser isso, por ser desprendido, não tinha aquela pressão, e faz muito sentido. E eu acho que também um link entre os dois são as histórias, né? Porque eu acho que tudo é bagagem, né, pra gente. Então a enfermagem me trouxe
essa forma de lidar, assim, com o relacionamento humano mesmo, né, comportamento das pessoas, que hoje eu aplico muito na fotografia, sabe? De entender que cada pessoa tem uma história, tá acontecendo alguma coisa ali, né? Tem uma bagagem, tem algo que pode ser inserido de uma forma legal ali nas fotos. Então, eu gosto muito, assim, dessa associação dos dois mundos. Mas só tem uma diferença entre as pessoas do hospital. No hospital tem mais gente rabugenta do que gente que você fotografa, né? Sim, com certeza, né? Ninguém tá ali muito feliz, não. Falando um pouquinho dessa sua decisão, né? Assim, chegou um momento que você teve que decidir entre continuar a ser enfermeira e ir para fotografia. Como é que foi que aconteceu esse processo? Porque você começou a gostar de retrato, você começou a investir nisso, de chamar algumas pessoas, de testar, de treinar, de ver alguma coisa no Flickr e tentar aplicar. Como é que foi Sim, essa ó. caminhada até tomar a decisão de mudar para fotografia? Eu tive um facilitador, digamos assim, que eu fazia muitas coisas com a minha irmã. Então, a minha irmã, ela, tipo, era minha modelo, e aí a pessoa já estava na minha casa, né? Então, assim, tinha uma luz diferente ali, a gente testava, e ela sempre foi uma pessoa super aberta, então a gente testava muitas coisas, né? E daí que começou, a gente começou a postar, e aí as outras pessoas começaram a ter interesse também em ver aquilo. Mas foi muito assim, testando, experimentando, fazia uma viagem, aí testava. Então, nessa época, era assim, era tudo. Era cachoeira, era ruínas, era lugares abandonados. Sabe quando você, tipo, tá aberta mesmo para testar? Zero estilo e zero linguagem. O que aparecesse, Exatamente. você fazia. Exatamente. Acho que tinha um link entre elas de ir para esse lado mais artístico e tudo mais, de trazer coisas criativas, mas assim, tinha uma coisa muito solta. De tudo é legal, sabe? Tipo, o ensaio dentro da piscina de casa, a piscina tava suja. Sabe? Tipo, uau, que incrível! Hoje em dia a gente tem mais critério, hoje em dia a gente já não é tão aberto assim, né? Mas qualquer coisa. Uma vez eu fiz um ensaio numas poças de barro com uma amiga tipo, tinha uma construção, aí fez um monte de barro, e aí tudo era, sabe? Tudo era uma possibilidade, digamos assim. Eu acho que é legal essa energia nova, sabe? É muito bacana. Aí, às vezes, dá uma saturada assim do trabalho, eu busco essa energia aí do começo, porque era muito legal. Claro que a gente vai direcionando, né? Mas eu percebo que tinha muito isso, eu experimentava muita coisa, comecei dessa forma. E aí, até que um certo momento, eu tive a fotografia foi pedindo mais espaço, né? Então, a enfermagem já começou a ser aquela coisa assim de não estar dando conta dos dois. Eu fazia esses projetos com a minha irmã e com outras pessoas que eu acabava chamando, e aí surgiu, né? A gente postava, na época era o Facebook, o Flickr mesmo, um outro Orkut, postava site. no Orkut também. O Orkut também. Eu acho que nessa época já era 2010, já tava mais o Facebook que tava, tipo, bombando, assim. E aí postava muito lá, e aí tinha um alcance ótimo, né, naquela época. Então as pessoas saíam um pouco do convencional, né, de só estúdio e tudo mais. E aí as pessoas falavam: caramba, nossa região é abençoada, tem tanta coisa incrível. Eu quero fazer um ensaio numa cachoeira, quero fazer um ensaio no campo de flor. Então foi dessa forma, assim. E quando eu percebi que, tipo, eu já estava muito assim com essa vontade, né, de migrar para fotografia, de ficar só fazer essa transição. Mas a gente tem medo, né? Você tem um trabalho estável e tudo mais. E aí eu comecei a investir, né, em cursos e fazer coisas em paralelo. E aí tem uma história até legal sobre isso, né? Sobre como foi essa minha transição, que eu fiz um curso do Jazz The Rocks, e foi no Rio, acho que ele veio no congresso também, no Wedding Acho que não é de Brasil, no ano. Brasil, velho. Uhum. Nossa, ele é incrível, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida esse curso. E aí, numa das dinâmicas, tinha uma musiquinha de fundo, e aí ele pedia para você escrever, assim, o que você gostaria de estar vivendo daqui 5 anos, né? E aí eu fui lá escrevendo mil coisas que eu queria estar vivendo da fotografia, né? Fazendo retratos, trabalhando com ensaios femininos, e aquela coisa bem assim, introspectiva, íntima, né? Eles têm ferramentas, né, para bater no coraçãozinho. E aí, depois disso, era o próximo passo. O que você precisa fazer para daqui 5 anos você estar vivendo isso? E aí eu coloquei me demitir. E o curso foi durante a semana, no Rio, numa sexta-feira, acho que foi isso. Aí eu fiquei ainda sábado e domingo no Rio, e na segunda-feira eu voltei e me demiti.
E aí, desde então, Tipo, você fez em desde 2 dias o que você tinha planejado para 5 anos, é isso? exatamente. Eu acho que vira umas chavinhas, né? Você fala, é agora. E nessa época eu nem tinha, por exemplo, assim, muita segurança, do tipo, eu tenho uma agenda cheia, eu tô. E eu tinha pouquíssimos ensaios marcados, mas eu falei, só vai, sabe? E foi aparecendo, foi muito louco, assim. Eu acho que quando a gente decide fazer a transição, eu acho que a gente tem também a certeza dentro da gente, né? Eu acho que é no momento que tem que ser mesmo, porque a gente se prepara, você faz todo uma preparação antes, mas foi meio uma coisa meio mágica, digamos assim, porque precisou desse start aí, desse pontapé, e eu vi que era a hora, sabe? E realmente foi a hora mesmo. Aí agora em 2024 vai fazer 10 anos que eu fiz a transição, que eu sou fotógrafa, só fotógrafa. A gente fala só fotógrafa, mas ser só fotógrafa Só já é muita fotógrafa não, coisa. fotógrafa e mãe, né? Que mãe também é uma Sim, profissão. exatamente. Verdade. É legal essa sua história, porque tem um pouco combina não. Tem um pouco da minha história também, porque eu lembro, eu fui no Ed em Brasil e o Rafa Fontana tava no palco, assim, né? E no finalzinho da palestra, assim, eu tava assistindo um pedacinho, no finalzinho da palestra, eu não sei se foi exatamente essa frase que ele usou, mas foi algo do tipo, que é uma frase que ele usa em quase todas as palestras dele, que é: tá com medo, vai com medo mesmo. Sim. E era bem um período que eu tava pensando em se eu saía do estúdio que eu tava trabalhando pra me dedicar ao papo de fotógrafo também, porque ele tava crescendo e demandando muito tempo. E, cara, Uhum. tipo assim, ele terminou essa palestra, eu saí do auditório e fui no meu chefe e falei: olha, vou me desligar da empresa, vou fazer só freela pra você de final de semana, mas Uhum. durante a semana eu vou me dedicar ao papo de fotógrafo. Então Legal. é muito parecido, assim, as Sim, histórias, justamente porque é uma frase, uma é. experiência. Vira uma chavinha, ah, né? eu acho que essa questão do tá com medo, vai com medo mesmo, é bem isso, porque a gente fica. Se a gente não ultrapassa esse ponto, né, do estar com medo e fazer, a gente vai ficar sempre no e se? E É, se eu tivesse feito? E se eu tivesse. E isso remói a vida inteira e você pode acabar só. ficando frustrado. E aí entra uma outra fase de uma outra chefe minha que uma vez ela falou: Rafael, é, se arrependa de ter tentado, né? Sim, Porque viver a vida no si, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse escolhido assim, você vai morrer infeliz. Porque você vai ficar é, pensando sempre no que você poderia ter feito. Faça. Se não der sim. certo, você volta para onde você estava e De onde você continua a vida. parou. É, exatamente. A gente Porque fica daí você já esperando, sabe, né? não, beleza, aquilo não era pra mim, então agora eu tô feliz com as minhas É, escolhas. Então isso é muito bacana, né? É um foi. aprendizado que eu tive, né, nessas experiências da vida, assim. E Sim. falando um pouquinho de retrato feminino, né? É óbvio que aí você começa a caminhar com as próprias pernas nesse mundo, né? E o seu trabalho ficou muito conhecido, né? Você ganhou um pouco de notoriedade dentro do mercado fotográfico pelo seu estilo, pela sua linguagem, pelo senso de direção. Mas eu queria aproveitar, eu sei que hoje Bom. mudaram um pouquinho as coisas, mas falando um pouquinho desse mercado. ah, Você começa a trabalhar muito uma relação com as mulheres, né? Isso já vem, por exemplo, dessa experiência de enfermagem, que você tinha muito contato com as mulheres, ou não tá muito ligado a isso? Eu acho que talvez não tenha tanta ligação, assim, especificamente com mulheres, acho que mais histórias mesmo, né? Mas eu também sou uma pessoa que sou muito, assim, apaixonada por esse universo feminino, sabe? Então, acho que como era uma coisa que eu vivia, né, de ver essas fases, essas coisas tão legais que existem, né, no universo feminino, então acho que era uma coisa que eu queria aplicar, sabe? De entender mesmo que tinha tantas coisas a serem exploradas, né? Tantos sentimentos, emoções, né? Tanta coisa bonita que dá, né, para você explorar assim desse universo feminino. Então, acho que foi muito disso, assim, era uma descoberta. Eu estava descobrindo coisas de outras pessoas e automaticamente descobrindo coisas de mim mesma, né? Então, eu acho que o ensaio feminino ele é muito uma ferramenta também de autoconhecimento, sabe? De você saber naquele momento quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que é importante para você, sabe?
Então, acho que é muito assim, essa ligação, sabe? De entender aquele universo como algo tão amplo, tantas coisas a serem exploradas, sabe? Então, foi bem assim de enxergar aquilo. E eu via muito isso, né? Essas referências aí no Flickr, por exemplo, de retratos assim que passavam tanto sentimento, sabe? Tanta emoção. E aí, quando eu comecei, foi bem nesse estilo, de buscar essa sensibilidade, de ter esse olhar, né? Parece que é um olhar, assim, de olhar com carinho para aquela história, para aquela pessoa, de trazer leveza, né? Sentimentos bons e desconfortáveis também, em alguns momentos, mas trazendo dessa forma, sabe? De uma forma mais artística e criativa, digamos assim. E falando um pouquinho, eu tenho sempre. Nossa, não é uma dúvida, mas eu sou sempre curioso nesse Não. ponto. Porque a gente fala muito do lado artístico, né? Que é, querendo ou não, prezar pela parte estética da fotografia. E você pensar na composição, na paleta de cores, no cenário, enfim, de toda a parte visual, né? Mas o retrato feminino, e tô batendo um pouquinho nessa tecla, porque eu sei que isso faz muito parte do seu processo criativo, até mesmo quando a gente fala de gestante e ensaio de casais. Uhum. Mas essa estética, de alguma forma, tem um trabalho na questão da autoestima, né? De envolver isso, de trazer isso para as mulheres. Como é que é equilibrar isso ou ter o cuidado de a estética não ser mais importante que como a pessoa vai se sentir, né? O sentimento que ela vai ter ao olhar aquela imagem. Sim, é uma pergunta muito boa, assim, e eu acho que essa questão da autoestima mesmo é uma coisa que a gente faz muito uma confusão, né? A gente acha que a autoestima é só beleza, é só aparência. E a autoestima é a forma com que a pessoa ela se vê, né? É o eu dela por completo, digamos assim. Então, óbvio, a parte estética, ela vai comunicar muita coisa, né? Então, a roupa ou a falta da roupa, as cores, o lugar que a gente está, mas eu acho que as sensações que aquilo passa, a direção, a forma com que aquela pessoa ela vai se ver depois é o conjunto, sabe? Porque daí você está falando que você consegue fotografar qualquer pessoa que tem uma bagagem ali, não só pessoas que estão super bem, que estão tipo, eu me amo, eu me acho incrível. Então você abre um leque de mais possibilidades, né? É um trabalho artístico, estético, digamos assim, porque a estética ela também vai falar, mas ele é muito mais sobre aquela história, né? Sobre quem é aquela pessoa. Não só, ai, que bonita, não parece você, né? Mas, tipo, cara, essa foto é muito você. Isso é muito você, sabe? É o jeito que aquela pessoa sorri, é o jeito que aquela pessoa tem um jeitinho de apertar o olho, o jeitinho de colocar a mão no cabelo. Então, é nesse lugar, sabe? De você buscar coisas daquela pessoa e passar aquilo através das imagens, né? Então, a estética é uma das ferramentas que a gente usa para contar essa mensagem. Mas a mensagem mesmo é muito mais sobre a história dela, sobre as sensações que ela quer passar, sobre o jeitinho dela, digamos assim. E você tem noção de quanto tempo você demorou para entender isso? Porque eu sei que hoje muita gente, quando começa na fotografia, principalmente retrato feminino, que cresceu bastante, né, nesses últimos anos, o fotógrafo ele é meio ansioso, assim, para ter reconhecimento, para ter os likes, compartilhamentos e tal. Sendo que isso é um processo. Você tem noção de, assim, de repente você fala assim, até hoje eu não sei ainda se eu já cheguei aonde eu queria, como é que é? Ah, é um processo e é assim, constante. Não tem essa assim de tipo, ai, caramba, eu entendi isso. Eu vou entendendo as coisas no decorrer do caminho. Tem até uma história que eu estava compartilhando com um amigo esses dias, que não tem muito a ver com isso, mas tem a ver, que é de você dar essas viradas de chave, digamos assim, durante o processo, né? Esses dias eu fiz um ensaio e a minha cliente ela falou várias vezes para mim assim: ai, pessoalmente é muito melhor, caramba, eu amei você, pessoalmente é outra coisa. E aí eu falei, bom, se ela tá falando isso, alguma coisa tem a ver, né? E aí eu fui ver.
a conversa com ela, depois que o ensaio terminou. E a conversa que eu tive com ela foi tão mecânica, parece que foi um robô que atendeu ela. Juro. Foi tipo, enviou, ó, o PDF tá aqui, os figurinos estão aqui, não sei lá o quê. E aí eu falei, caramba, isso que ela estava me comunicando. Ela estava comunicando que o atendimento não foi tão legal, mas pessoalmente estava sendo incrível. Então eu acho que no caminho você vai falando, caramba, olha, isso aqui, ó, deixa eu me atentar para isso. Tá vendo? Não é só estética. A história, olha essa história. Então, durante o caminho mesmo, sabe? Você vai vendo, durante o processo, né? Você vai vendo coisas que vão fazendo sentido, outras que você acreditava super e que vão caindo por terra. Você fala, olha, isso aqui hoje já não faz tanto sentido mais para mim. Foi uma coisa que foi importante em um certo momento, hoje em dia já é dispensável, sabe? Mas não tem esse lugar assim de falar, caramba, cheguei num lugar, tô super confortável e agora só vai. Não, a gente está sempre, toda hora vão surgindo coisas. E no próprio trabalho da gente mesmo, né? Acaba sendo um laboratório. Você as pessoas vão dando os retornos, né? Vão acontecendo coisas que você fala, olha, deixa eu cuidar mais disso, deixa eu inserir mais isso. Então é uma coisa bem, bem importante e é um processo mesmo. Não, e legal, falando dessa questão, pra você, assim, vamos ver se a gente consegue, de repente, fazer uma listinha. Você tem alguma coisa que você fazia no começo que hoje você não faz de jeito nenhum? E tem coisas que você hoje não faz, mas que você fala, putz, podia ter feito e que era uma coisa que você sempre fazia no começo. Você tem ideia, assim? Eu acho que no começo eu tinha muito essa coisa assim de experimentar tudo, né? Então, assim, é tudo. Não tinha muito critério com o conjunto. Eram muitas coisas isoladas, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu prezo mais para o conjunto, até mesmo porque precisa ter uma coerência, né? Digamos assim. E é algo que eu acho que isso que eu acabei de falar sobre as histórias, né? Você se preocupar. Quando a gente está uma demanda muito assim, você está muito corrida, às vezes algumas coisas passam. Então, por exemplo, você podia ter explorado melhor aquela história, você podia ter dado uma atenção especial e acaba sendo corrido, né? Tem pessoas que são mais práticas, que querem mesmo a praticidade, mas tem pessoas que querem se abrir mais, querem uma atenção. Então, hoje eu percebo isso. Antigamente, eu tinha uma tensão, assim, muito gigante naquela história. Era única, né? Era a única história. Hoje em dia, por conta do fluxo, você tem um ensaio hoje, mas você já tem que estar pensando no de amanhã também, né? Então, eu cuido para que não fique muito em série, para que não fique essa coisa assim, caramba, olha, eu não explorei tantas individualidades hoje por falta de tempo, sabe? Por falta desse atendimento mesmo mais individualizado. Então é algo que de vez em quando eu falo, deixa eu voltar de novo, deixa eu fazer alguma coisa mais próxima para inserir, porque sempre tem, sabe? Sempre tem histórias, principalmente com gestante, né? Às vezes a pessoa está fazendo um tratamento para engravidar, tipo, há 15 anos, já teve várias perdas gestacionais, sabe? Então, o significado que é aquele ensaio, né? O significado que aquele momento está sendo realizado, né? E às vezes isso acaba passando, né? Porque você só na hora do ensaio que você dá mais abertura, né? E aí a pessoa vai te falar e você percebe que poderia ter explorado isso antes também, né? Conversado mais e tudo nesse sentido. Não, e muitas vezes, como você disse, no atendimento, às vezes não dá para você ter todas as informações e chega no insight e fala, meu Deus, não vai dar tempo de contar tudo isso. Sim, acontece, sim. Por isso que é aquilo, né? O ensaio, ele não é o momento da gente resolver problema, tem que ser tudo antes. Todas essas coisas que surgem assim, sabe aquelas informações que surgem do nada, que você fala, o que que eu vou fazer com essa informação? E isso você já tem que saber antes. Então, por isso que é importante o pré, né? O pré é o que vai determinar o que vai ser o durante, o depois. É algo que eu sempre cuido. Se eu não estiver cuidando muito, já vai dando olha aí, presta atenção que tá faltando isso. Bacana. E aí tem um outro processo, né, que você vem passando nos últimos tempos. Você ganhou muita experiência, ganhou reconhecimento, como eu já disse, sobre o seu trabalho de retratos femininos. Mas chega um momento que talvez para você isso não seja mais o suficiente, assim, de você falar, caramba, né? Sei lá, devo estar muito nichada ou isso aqui talvez se tornando algo
que não esteja me agradando, eu preciso sair um pouco da minha zona de conforto. O que estava te incomodando, que começou a fazer você a pensar de preciso abrir um pouco mais meu leque, preciso ir buscar outras coisas? Né, eu acho essa questão do nicho que você falou uma questão que é algo muito bom em alguns casos, porque, pô, você tem um nicho, você tem um público ali, isso é muito bom. Mas no meu caso, eu estava sendo muito rotulada como só aquilo, sabe? Isso estava gerando uma inquietação. Então, eu trabalhava com retratos artísticos e muitas vezes tinha um nu. Né, nesses retratos. Então, tinha nu artístico, tinha essa coisa do sensual, né? Que na época a gente fazia aquele estilo boudoir, que aí era aquela coisa mais íntima, dentro de casa e tudo mais, mas as pessoas acabam rotulando muito como só aquilo, como se você fizesse só aquilo. Então eu fazia os ensaios, né, artísticos, mas não necessariamente precisaria ser no artístico, sensual. Você pode fazer um ensaio que fale sobre outros tipos de coisas, né? Então isso foi gerando uma inquietação. Nessa época eu fiz algumas revistas, né? Eu fiz VIP, Playboy, Status, essas revistas para público masculino, mas ainda com a linguagem que eu fazia, né? Que era algo mais sobre sensibilidade, sobre leveza, né? E aí vem um público que, assim, que aí acho que foi o momento que mais me incomodou, sabe? Acaba vindo o público que é desse tipo de revista, né? Então, eles acabavam incomodando muito as modelos, né, as clientes, pedindo fotos íntimas, como se, sabe, desrespeitando mesmo, né? E nesse meio também, quando você trabalha muito com esse tipo de coisa, é algo que é muito recorrente é a pessoa ela liberar a imagem, você poder postar e depois de um tempo ela pedir para você retirar, porque ela sofreu algum tipo de assédio na empresa, porque algum familiar achou. Então eu ficava muito limitada, sabe? Eu só podia postar algumas coisas e essas inquietações, acho que foram, sabe, direcionando. E em paralelo, eu também fui mãe, né? Então eu já estava vivendo esse universo da maternidade. E eu acho que o que a gente vive é um laboratório, sabe? Para você inserir nessa parte criativa, né? Então eu acabei passando para esse universo de gestante, né, de família e tudo mais, dessa forma, sabe? Não querendo mais ser tão associada ao nu, ao sensual, porque eu não fazia só aquilo, né? Eu fazia isso, aquilo era só uma das ferramentas que eu usava. E aí, nos ensaios de gestante, eu também fui para esse lado feminino. Ensaios mais leves, sensíveis, com uma mulher mesmo como protagonista, né? Não tanto barriga, não tanto bebê, que ainda nem tinha nascido, né? Então, acho que foi dessa forma, essa inquietação. A maternidade, que também era algo que eu estava, tipo, mergulhada, né? Vivendo, assim, integralmente, né? Então, fui fazendo foi um movimento natural, não foi muito pensado assim, agora eu não quero mais isso e vou só trabalhar com gestante. Foi mesmo direcionando. Foi uma transição, porque tem isso, né? Muito às vezes a gente fica esperando ser reconhecido, de ter um trabalho publicado numa revista ou algo do tipo assim, e de repente o retorno, entre aspas, seja ele financeiro ou de visibilidade, não era como se esperava. No seu caso, acabou com essas pessoas que estavam atrapalhando um pouco, né? Incomodando Sim. não só você, mas também os clientes. Então, às Uhum. vezes o viralizar, o ficar famoso não é muito viável, não é muito É, agradável ao próprio negócio, né? sim, ainda mais pela internet hoje em dia, né, que é muito inflamada, então sempre quando você viraliza, sempre vai ter alguma coisa ali que vão trazer algo sobre que não era a sua intenção, né, digamos assim. Então, é algo que meio que foge do controle. Não, mas aí o bom é que isso te deu um start de novo, virou uma chavinha para você Pelo menos. começar a trabalhar uma outra coisa que você estava vivendo, né? Tava Sim, vivenciando sim. isso de uma outra forma. Exatamente, porque da mesma forma que as histórias elas são importantes para os retratos, para os ensaios, a minha também é muito importante, né? Pro estilo que eu vou, pro direcionamento que eu vou seguir, né? E você viver o que você faz, né? Então é muito importante. É algo assim, você tem propriedade, né? Digamos assim, você sabe exatamente o que aquelas pessoas estão vivendo, você sabe o que é importante para elas. Eu sempre digo assim que eu faço fotos que eu gostaria de ter.
sabe? Que eu gostaria de ter tido, por exemplo, na minha gravidez, que eu gostaria de ter com meu filho. Então é muito assim, é algo que também tem muito de mim ali naquele processo, sabe? E aí é uma perguntinha. Esse você acabou de falar, eu gostaria de ter. Quando você estava grávida, você não fez nenhum ensaio, nenhum autorretrato. Como é que foi o seu ensaio de gestante? Sim, não, autorretrato eu fiz vários, assim. Meu ensaio de gravidez, ele foi de um workshop, que eu dei um workshop para uma mentoria para duas alunas, e aí elas fizeram umas fotos minhas de grávidas em Olambra, numa plantação de lisiantes. Nossa, é lindo lisiantes, eu gosto muito, é bem significativo. Só que meu filho nasceu prematuro, né? Então, assim, o ensaio que eu estava programando, foto do parto, essas coisas todas eu não tenho. Então, aí também volta essa coisa da fotografia, o quão é importante. Então, eu sei, por exemplo, eu daria, tipo, muito dinheiro para ter uma foto do meu parto, por exemplo, muito. Tipo, uns R$ 100, mentira. Tipo, R$ 10, mentira. Daria muito, muito mesmo, assim, para ter tido essa foto. Eu não tive nem de celular, para você ter uma noção, porque foi um parto de emergência. E na época que estava marcado as minhas fotos, né? Meu filho nasceu de 32 semanas, só que eu já estava de repouso antes. E 32 semanas é o limite, né? Geralmente que eu faço os ensaios, eu faria com 30, por exemplo, meu, e aí não deu para fazer por conta dessa questão, né? E aí, claro, nesse caso, o foco era tá bem, meu filho nascer bem, mas é algo que é uma frustração não ter, sabe? A foto do parto, a foto, umas fotos gestantes mais elaboradas, né? Digamos assim, os registros que eu tenho são tipo assim, valiosos os que eu tenho, sabe? Porque eles foram muito importantes, eles são poucos, né? De um momento que foi tão, tão importante e único na minha vida, né? Porque eu não vou ter outro. Então, tipo. Agora você tem que pegar o seu filho e fazer um ensaio com ele pra falar assim, bom, pelo Sim. menos aqui. Se ele vai Esses a ficar gente faz, parado pra né? fazer as fotos, a história é outra, né? Mas Sim, sim, aham. e sabe, eu tava pensando aqui, né? Eu falei, sabe que pode ser uma boa oportunidade para quem faz gestante de vender um pacote e dividir o ensaio em dois. Faz um pouquinho antes com 30 e se não nascer prematuro, faz com 34 ali, só para complementa o ensaio, só para Sim. não correr o risco de ficar sem. Mas até 32 semanas a barriga já tá, tipo, perfeita, tá ótimo, sabe? E aí é difícil nascer antes disso, né? Então é uma época segura, digamos assim. Depois disso já realmente pode acontecer alguma coisa e nascer, e aí a gente fica sem as fotos. Deixa eu te perguntar, né? A gente tá falando de tudo, toda a sua carreira, falando um pouquinho dos ensaios. Uma coisa que você acabou citando e eu vou aproveitar o gancho agora. Você falou assim, na minha cidade é tudo mais simples, né? Natureza e Boa. tal. Para quem não sabe, você mora no interior, mas interior é interior mesmo, né? Interior, no sítio, na zona rural, na roça. E a gente ouve, assim, de muitos fotógrafos, né? Quando a gente fala de alguns certos nichos de mercado, ou até mesmo de valores, a pessoa fala, mas na minha cidade não daria certo, ou na minha cidade as pessoas não comprariam, ou não pagariam aquilo que eu cobro. Como é que é essa questão sua, digamos, da parte de mercado mesmo, seja de público, de contratação, Uhum. de pessoas que olham o seu trabalho e te contratam, e de pessoas que pagam o valor que você acha justo pelo seu trabalho. Que eu acredito que, baseado no seu trabalho, na sua história, em relação a outros profissionais, seja um pouquinho maior do que o comum, do que o mercado normalmente oferece. Como é que é essa relação? Sim, eu acho que desde quando eu comecei, assim, eu nunca fui muito. Esqueci o nome da palavra, mas tipo assim, fixada num lugar, sabe? Tanto que as pessoas não sabiam onde eu morava, não sabia de onde eu era, ficava muito assim em aberto, sabe? Eu acho que eu sempre procurei, meio que até sem tanta
tô esquecendo o nome da palavra, mas tipo assim, sem falar assim, olha, eu vou fazer isso por conta disso, sem tanta intenção. Foi algo mesmo que foi acontecendo, porque eu queria estar mais solta, sabe? Queria poder experimentar coisas, fazer em lugares diferentes, então eu não tinha um ponto fixo, né? Isso ajudou bastante também a não ser a fotógrafa que só depende da cidade, né? Por exemplo, eu só vou depender da minha cidade, só vou depender do meu bairro, só vou depender daquele local, né? Como fotógrafos, por exemplo, que tem um estúdio, que tem um local fixo, né? Acaba sendo algo mais focado naquele lugar, né? Naquela cidade, naquele público. Então, eu acabei atraindo muitas pessoas de fora. As pessoas vêm de fora para fazer as fotos aqui. Eu acredito, eu tenho poucos clientes assim que são da região aqui mesmo, sabe? Eu acredito que acaba sendo outro público que está acostumado com outro tipo de material, que não tem assim o interesse mesmo, né? Porque eu acho que é muito de estilo. Então, as pessoas que vêm fazer foto comigo, a esmagadora maioria é de fora, são de outras cidades, outros estados, e elas entendem agora, por exemplo, eu faço muita coisa em Olambra, né? Então, muitas entendem que eu moro lá, outras acham que, por exemplo, eu moro em São Paulo e venho para Olambra e faço em outros locais. Hoje em dia que eu tenho deixado mais claro onde eu moro, porque como eu tenho um espaço, né, agora, que eu alugo para outros fotógrafos e tudo mais, então isso ficou mais claro, mas antes era muito em aberto, não era fixa em lugar nenhum, sabe? Eu abria agenda, por exemplo, para ensaios na praia, abria agenda para ensaios em São Paulo, em Campos de Jordão, em Olambra, então ficou muito, acho que isso fez com que abrisse o leque para que tivesse público de vários lugares, sabe? Várias mesmo cidades, outros estados, né? Não somente na minha cidade. Na minha cidade eu sou bem pouco conhecida, digamos assim, sabe? Não é. Passa desapercebido, ninguém pede autógrafo, Exatamente, ninguém tira não. selfie. Sim, Ai, ai. Mas isso é legal para quem está trabalhando, por exemplo, com estratégias, né? Às vezes a pessoa fala, eu gostaria tanto de fotografar, sei lá, em Campos do Jordão, em Olambra. Isso pode ser uma estratégia do tipo abrir uma agenda para, né? sim. Divulgar para os seus clientes. Porque muitas vezes quem fala muito isso é o Perazzoli, né? O Eduardo Bom, Perazzoli. Ele fala assim, às vezes a pessoa não sabe o que a gente faz. Ele falou assim, como é que a pessoa sabe que eu saio do Brasil, por exemplo, para fotografar na Nova Zelândia? Eu tenho sim. que deixar claro, ou até mesmo sugerir, né, pro casal. Que o casal fala, eu Uhum. vou fazer um ensaio não sei aonde. Eles falam assim, tá, e se eu fosse lá? Né? Vocês topariam fazer um É. ensaio? Vocês pagam só a passagem. Lógico, aí precisa de um Bom, pouco de investimento seu, né, dentro disso. Ó, sim. o cliente paga só a passagem, você faz o ensaio, já é um portfólio que você vai criar. Então, usar isso como estratégia. Por exemplo, abrir agenda para Olambra, abrir agenda para Campos do Uhum. Jordão, é uma maneira, uma estratégia para você começar a trabalhar nesses lugares e as pessoas conhecerem o seu trabalho nesses lugares, né? Sim, e eu acho fantástico isso, ser um direcionamento mesmo, você pensar que o seu cliente ou aquela pessoa que está interessada, ela é leiga no que você faz. Quem é o especialista aí é você. Então, quem tem que conduzir essas coisas é você, quem tem que oferecer, quem tem que contar como é que funcionam as coisas. Ele não tem a obrigação de saber, ele não é o fotógrafo, né? Ele não tem, muito pelo contrário, eles sabem muito pouca coisa, sabe? Tem cliente que acha, por exemplo, que o ensaio vai durar o dia inteirinho, tipo, das 9 às 5. Meu ensaio dura 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Então, é a gente que precisa fazer esse trabalho, né? Down, Eles são back, leigos out, naquilo e você que vai bottom, conduzir. out, E aí, de out. repente, você oferece um ensaio, por exemplo, em algum outro local e a pessoa, tipo, ela acha incrível aquilo. Mas se você não oferecer, não tem como, né? Ela sequer vai saber que existe essa possibilidade, né? É verdade. E um pouquinho dessa limitação, na verdade que não é uma limitação para você, que é essa questão do tipo, eu não tenho um lugar fixo, né? Não tenho um estúdio fixo. O seu estúdio é a céu aberto, né? Sempre trabalhando com a luz natural. Como é que é? Como você decidiu, falou, eu não vou ter um espaço definido, assim, fechado, um estúdio. É uma preferência de linguagem, porque fotografar na natureza, nos cenários, com a luz natural, era muito mais prático para você? Ou as coisas foram caminhando e você falou, vamos ficar assim que tá dando certo? Sim, na verdade é por uma questão mesmo de estética, do que eu gosto, do que eu vejo e gosto, porque um estúdio, por exemplo, é muito mais prático, um ar-condicionado, né, toda uma
Sem mosquitinho, sem pernilongo. Exatamente, porque assim, por exemplo, Olambra é muito quente, né? Então é um local assim que tem todo um desgaste, né, físico e tudo mais nesse sentido. Mas eu sou apaixonada por isso, sabe? Por natureza, por luz natural, pela experiência. Eu acho que é muito importante também a experiência da pessoa com o local, sabe? Dela chegar no local e isso já ser algo, sabe? Caramba, que lugar incrível, que dia maravilhoso, sabe? Isso já faz parte, eu acho que é um pacote. E eu tenho dificuldade, né, com luz artificial. Na verdade, não é nem dificuldade, porque eu nunca testei muita coisa. Eu vejo coisas, assim, incríveis, pessoas que trabalham com isso e que, assim, dominam, e que é muito legal, mas o que eu gosto acaba sendo isso, sabe? Essa coisa de, tipo, muita luz, sol, pôr do sol, aquela coisa tipo dourada, essas nuances de luz, né, recortando, é uma coisa que eu gosto muito. Então acaba sendo mesmo por linguagem, por estilo. Eu fiz essa escolha de gostar muito da luz natural e de usar ela em seu máximo, sabe? De todas as possibilidades que ela dá. Na sua palestra do Papo do Bem, você dá uma confessadinha, que do tipo, você, gente, eu nem uso muito a luz de LED, de flash, porque eu não dou conta. Ou eu fotografo ou eu fico segurando as coisas, porque eu não consigo fazer Exatamente. duas coisas ao mesmo tempo. E também, para mim, essa coisa do minimalismo, assim, de equipamento é o que mais funciona. Porque se eu tivesse que lidar aqui, tipo, com flash, com softbox, com rebatedor, é uma outra coisa para você se preocupar, sabe? Então, para mim, funciona muito isso. Ser uma coisa instintiva, a câmera ela só tá lá para registrar, mas eu tô o tempo todo dirigindo, olhando, antecipando, sabe? Fazendo a foto aqui, já pensando de uma coisa incrível que eu lembrei para fazer depois. Então, eu preciso dessa coisa mais solta, sabe? De que eu fique sem tanto. Eu troco de lente uma ou duas vezes no ensaio, por exemplo. Eu fico geralmente com uma lente, duas lentes no máximo, sabe? Não, é algo do menos é mais mesmo. Deixar a criatividade rolar e se basear o menos possível nessas interrupções, digamos assim. E eu acho, isso eu tô falando de uma percepção minha, lógico, cada fotógrafo tem seu jeito, seu estilo e trabalha como bem entender. Mas eu acho que quanto mais acessório a gente leva, por exemplo, você leva um softbox, um assistente, o tripé e não sei o quê, às vezes pode até assustar o cliente, né? Deixa ele meio, tipo, ixi, nossa, o negócio é super É, produção e tal, como é que vai fazer, como é que, né? E agora? Que eu me mexo, não mexo? Como é que é, funciona? para esses ensaios, né, que eu trabalho muito com isso, de ser ensaios mais, por mais que não seja, por exemplo, não é no artístico, não é sensual, né, um ensaio de gestante, mas ele é uma coisa mais íntima, né, ele tá retratando aquele momento tão importante, então o menos é mais nesse caso mesmo. E quanto menos interrupções a gente tiver, quanto menos distrações tiver, mais eu vou conseguir extrair daquilo, sabe, uma conexão ela com ela mesma, eu e ela. Então acaba sendo dessa forma, sabe? Flui muito bem. E você acha, você tá usando o mirrorless já ou não? Sim, eu uso Você acha que já fez tenho. uma diferença de, por exemplo, não ficar mais com o olho atrás da câmera e poder fotografar baixo e poder ver a pessoa? Fez uma diferença absurda, assim, também, né? E por ser menor também, eu acho que é uma coisa mais próxima, né? Eu gosto muito, assim, foi uma coisa que fez diferença, assim. É bem bom. E como é que foi o processo de transição? A gente tava falando que você fotografava retratos femininos, né, nus, e que disso, de uma certa forma, depois com as publicações em serviço, acabou chamando um pouco de atenção, mas você teve que ter um outro processo, né? Você sair do amador para o profissional, que é uma parte de um Uhum. processo, e aí você já tem um nome feito no mercado, um trabalho, uma estética já reconhecida por muitos profissionais e também pelos clientes. Só que aí você tem que fazer uma transição, tentar se desvincular um pouco dessa questão dos retratos femininos, principalmente dos ensaios nus e boudoirs e etc. Como é que foi esse processo de transição? Você começou a diminuir publicações e começou a postar mais gestante, começou a falar mais para esse público?
Isso, exatamente. Foi bem dessa forma mesmo. Foi mostrando o que eu queria, né? A gente projeta, antes da gente ser, a gente já projeta o que a gente quer, né? Então, eu comecei a postar conteúdo sobre isso, os materiais que eu ia fazendo também eram voltados para isso, então as pessoas começavam a ver, porque se você não conta, é aquilo, né? A pessoa ela é leiga naquilo. Se você não fala para as pessoas, se você não educa, digamos assim, o seu público, eles não vão entender. Fica até uma bagunça ali para as pessoas entenderem, né? E eu já estava vivendo isso da maternidade, né? Então estava falando muito sobre isso também, produzindo conteúdos voltados para isso. E aí foi nesse começo muito uma mescla dos dois, né? Continuava sendo um ensaio feminino, eu fazia também às vezes em casa, esse estilo boudoir mesmo, mas gestante. Então foi direcionando. E eu postando aquilo, vai entrando, né, na cabeça das pessoas, assim, que você quer viver daquilo, que você está produzindo aquilo, então acaba atraindo mesmo esse tipo de público. Acho que as pessoas também falam, né? Ela vê uma gestante, ela lembra, marca no seu post, olha, ela faz foto de gestante, ela foi minha fotógrafa de ensaio feminino, a minha amiga tá grávida. Então, tem muito isso, assim, de indicação, sabe? De você sinalizar para o mundo e as pessoas entenderem a mensagem e reproduzir essa mensagem para outras pessoas também. Mas para você, no seu ponto de vista, foi um processo até fácil, mais fácil do que você esperava, ou ele acabou demorando um pouquinho mais do que você tinha planejado? Olha, eu acho que foi mais fácil porque eu já estava já encaminhada, né? Então eu só fui, eu continuei fazendo os femininos, não postando tanto e inserindo esses outros. E aí foi uma coisa bem natural, por eu já estar, né? Eu acho que se eu tivesse começado do zero, aí seria um processo mais difícil, né? Porque você tem que fazer todo o movimento, um material, essas coisas todas, e eu já tinha esse material, né? Então foi mais, fluiu de uma forma melhor, digamos assim. Não, a minha pergunta só surgiu Não. porque às vezes a gente. A gente não. Às vezes eu recebo mensagens. O pessoal analisa o meu perfil, ou dúvidas sobre devo postar ou não ensaios femininos junto com o meu perfil de família e etc e tal. Eu falo que cada caso é um caso, Não. né? Depende muito da sua linguagem para os mercados e como é que isso funciona. Mas no seu caso, se a estética, a linguagem é muito parecida e ela é meio que uma continuidade, vou pensar de um modo bem resumido. Você É, faz, por exemplo, um boudoir, que é o ensaio de uma esposa ou de uma namorada para o namorado, para o marido. Se ela vem ficar grávida, meio que automático ela continuar esse processo, né? Ela dar sim. seguimento e te contratar como fotógrafo, porque você já conhece a intimidade dela, já sabe um pouquinho da história. Acho que tem que ter uma coerência, né? Se tiver uma coerência, você consegue fazer vários estilos. E muito da aceitação das pessoas também, porque eu vejo alguns fotógrafos que fazem, assim, estilos totalmente diferentes, mas a galera aceita. A pessoa que segue ele, a pessoa que acompanha ele, aceita bem essas mudanças, sabe? Encara até de uma forma, caramba, que pessoa versátil, sabe? Criativa. Então, e pode ser que uma outra pessoa tente fazer isso e a galera te fale, nossa, que tá acontecendo aqui, sabe? Acho que precisa ter essa coerência, né? E também a adesão do público, né? Que são eles que vão fazer a gente pagar os boletos, então. Eu sempre falo assim, eu falo assim, ó, crie na sua cabeça a mulher, né, a noiva ou a mãe, mostrando o seu perfil pro marido. Qual será a reação dele? É, Se você acha que a reação dele é não, tudo bem, gostei, então pode uhum. postar junto. Agora, se ele olhar, por exemplo, a foto de uma família e tiver uma mulher pelada do lado, ele fala, opa, peraí, mas que fotógrafo é Sim. esse, assim, né? Aí é melhor É, se separar o perfil. exatamente. A gente tem que pensar nisso, que a gente está sendo analisado, né? E por, tipo, várias pessoas, né? Daquela família, amigos. Então, é algo a se pensar mesmo. Como que você quer ser visto, né? O seu posicionamento ali. Legal. E aí, vamos falar do que a galera provavelmente está com caderninho e caneta para anotar, né? De dicas de processo criativo. De tudo que você já fez, provavelmente uma coisa que só evoluiu, né? Não mudou da água para o vinho, ela foi evoluindo e você usa e evolui constantemente, é o seu processo criativo, né? Independente do mercado que você está atendendo, e a gente falou aqui da linguagem e do estilo.
Vamos falar um pouquinho do seu processo criativo. Como é que as coisas funcionam para você, tá? Primeira coisa, né, e talvez a primeira pergunta que todo mundo se deva preocupar, deva fazer antes de começar tudo, o que te inspira? O que faz com que você fale assim, meu, isso aqui é o que eu vou usar hoje, isso que eu vou trabalhar, vou aplicar no meu estilo, na minha linguagem. Quando eu comecei, as inspirações, elas eram assim, tipo, É o amplas Flickr. exatamente. E também, principalmente, você consegue ter tudo acaba sendo uma inspiração, né? Quando você vai fazer um projeto autoral, por exemplo, você pode se inspirar em tanta coisa, sabe? E hoje em dia eu me inspiro muito naquela história, né? Que eu vou retratar, naquela pessoa, as particularidades que tem daquela história, aquelas coisas, os pontos altos, né? Então eu acabei direcionando o meu processo criativo para isso. Hoje, meu processo criativo ele é mais simples, porque é aquela história, né? Aquela pessoa, ela levou ela para fazer esse ensaio, quem é ela até aí, né? O que é importante ali, o que não pode faltar. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, o que não pode faltar? Porque alguma coisa vai ter ali de importante que a gente vai conseguir trazer e inserir nas fotos para que fique algo muito ela, que as pessoas falem isso. Caramba, esse ensaio ficou muito você. Nossa, não só que ela ficou linda, né? Mas que também tenha essas particularidades, digamos assim. No começo, eu usava outras ferramentas também, porque quando você vai fazer um ensaio autoral, que você pode se inspirar, de repente, num filme, numa música, numa pintura, num personagem, qualquer coisa, é muito em aberto. Então, as possibilidades são e você não tem muito critério, assim, no sentido, olha, eu preciso respeitar a individualidade dessa pessoa. Você pode criar uma nova pessoa. Você pode, tipo, fazer algo e tem muitos elementos que você pode mexer, né? Tipo, paleta de cores, roupa, as emoções, né? As sensações que você quer passar com aquilo. Se vai ter algum objeto de cena ou não. Hoje em dia, o meu processo ele é mais seco, mais enxuto, digamos assim, porque eu não tenho tantas coisas com que me preocupar nesse sentido, né? A pessoa que ela já vem fazer um ensaio de gestante, isso já é um tema, digamos assim, né? Já é um direcionamento, é um ensaio de gestante. E aí eu só vou inserindo coisas que são importantes para a gente inserir no figurino, para que fique um figurino que fale com o estilo dela, mas que também seja neutro, não seja aquela coisa que rouba muita atenção. O direcionamento, né? Se vai ser um ensaio mais romântico, né? Que tem gente que enxerga a maternidade dessa coisa mais romântica. Se vai ser um ensaio mais leve, tem gente que quer um ensaio totalmente sem pose, digamos assim, que seja solto, que seja leve, né? Uma imersão, digamos assim, na natureza e nesse momento que ela está vivendo, né? Tem pessoas que já querem um ensaio com essa coisa do sagrado, né? Como se fosse uma contemplação mesmo daquela gestação, daquele momento do corpo, né? Como um abrigo, digamos assim. Então hoje é bem mais tranquilo, mas eu já usei muitas ferramentas assim para criatividade que foram incríveis assim para criar retratos, ensaios com muito impacto visual, que isso atrai muito as pessoas também, né? Para enxergarem aquilo. Tem até uma coisa que hoje em dia isso já deve ter mudado, mas que fala que a gente não para mais que 3 segundos olhando a mesma imagem, né? Hoje em dia deve ser bem menos, porque. E aí, Não, aqui né, bem, é uma dedada, né? Passou a imagem. exatamente, já foi. E tem algumas que faz você parar. Você fala, opa, o que é isso aqui que está acontecendo aqui? Então, eu trabalhava muito nesse sentido. O meu processo criativo era para ter imagens de impacto visual e emocional, que causasse algo em quem vê, que tivesse uma estética convidativa, né? Que as pessoas olhassem e sentissem alguma coisa. E aí, eu trabalhava muito com algumas ferramentas, né? Para trazer esse tipo de ideia, o conceito, digamos assim, né? E hoje em dia eu trabalho menos com isso, porque eu não vejo tanta necessidade, por ser ensaios mais comerciais, digamos assim, né? Não são tão desprendidos assim do comercial e totalmente 100% artístico. Tem uma pessoa que contratou aquilo, né? E tem uma expectativa, então não posso simplesmente só fazer tudo o que eu quero. Eu tenho que seguir também o que aquela pessoa, a expectativa dela, né? E é por isso importante a reunião, né? Esse primeiro contato com o cliente. Eu sei que muitos fotógrafos, em questão de ensaio, não tem muita reunião. O cliente normalmente pede, eles marcam um dia e vão ver
o que vai dar. Sim. Mas no seu caso, para você ter essa reunião, para alinhar todas as expectativas e também as outras coisas que você tem dentro do seu processo, é super importante. É bem importante, mas o formato que eu faço é em conversa mesmo. É raro eu fazer mesmo, por exemplo, uma chamada. Geralmente, as pessoas, elas muitas vezes também já vêm por indicação, então ela já conhece ou ela já viu alguma coisa. A gente vai trocando essa ideia em conversas mesmo. Por áudio, por trocando referência, direcionando. Mas fazer a reunião mesmo é mais raro. Acabo não fazendo essa coisa ou presencial ou por uma chamada. Eu acabo desenvolvendo tudo isso nas conversas. Né? Vai precisar mudar, porque a mulher falou que você é um robozinho, que é muito Sim, mais legal pessoalmente. exatamente. E o que mais você usa para não acontecer de ter a tela em branco no dia do ensaio? Sim, principalmente assim, nesse início, né, que eu trouxe essa coisa dos retratos femininos e de uma forma mais artística, eu usava algumas ferramentas que eu acho que assim são destravadores, sabe, de criatividade. São coisas que você consegue extrair o máximo de coisas possíveis, e a cada vez que você fizer, vai ter coisas novas, né? Uma delas é um que chama Jogo das Palavras. Como que ele funciona, esse processo criativo? Hoje em dia eu adaptei para essa conversa, mas também, se eu fizer, hoje em dia também vai super funcionar, sabe? Porque é bem legal. Eu peço, principalmente nos ensaios femininos, né, para que a pessoa ela se defina no máximo de palavras que vier à mente dela, sobre o momento que ela está vivendo. E isso vem coisas muito legais de explorar, sabe? Muito legais. E Elas muito falam aleatórias também, né? Às vezes vem umas coisas aleatórias. e você fala assim, qual que é o sentido de É, uma coisa ou outra? E aí você pega o gancho de perguntar, né, algumas coisas. E assim, é aleatório, mas se tá lá, tem algum sentido. Então, se tem algum sentido, eu posso explorar, eu posso pegar aquilo e entender, né? Teve até uma cliente que eu uso nos workshops que ela colocou a alaranjada. E aí eu perguntei, o que que é alaranjada, né? E ela falou que era o espírito dela, tipo, ela acreditava que, tipo, a vibe dela, o espírito dela, a energia dela era laranjada. E aí, o que que o laranja significa, né? Vibrante, alegria, é uma presença, né? Então, isso já, tipo, daria para fazer um ensaio inteiro só focada nisso, digamos assim. Então, quando a pessoa ela vai me falando, ela fala, ai, corajosa, sensível, leve, doce, tudo isso, você já vai imaginando fotos na sua mente, sabe? Que vão transmitir aquilo. Então, é um direcionamento muito bom, sabe? É a mesma coisa que a pessoa falasse assim para você, olha, é por aqui o caminho, sabe? Não é por aqui, não adianta ir por aqui que não. Então, isso aumenta muito a chance de você fazer o material que ela goste, de você não travar na hora, porque vai ter possibilidades, né? Muitas possibilidades para você explorar, porque você já sabe, né, quem é aquela pessoa. E aí, quando eu fazia, né, essa questão do jogo de palavras, tem um roteirinho que eu aprendi no workshop da Brooke Shedden, que era uma fotógrafa que fazia muito essa coisa artística, mas pro drama, pro terror, sabe? Eram umas fotos que atormentavam, sabe? Você olhava e falava, meu Deus, era tipo muita coisa pesada mesmo, mas que não deixa de ser artístico, que não deixa de ser criativo, né? E ela faz um esqueminha que é assim, ó, vou até roubar aqui na colinha para eu passar certinho. Você coloca numa folha local, objeto de cena, luz, clima, figurino, direção, paleta de cores e tema. Então, e eu adaptei isso para o que não pode faltar, né? Digamos assim, é uma das coisas que eu insiro também. Então, muitas vezes você não precisa dar isso para a cliente para ela preencher. Você vai preencher, sabe? Num ensaio autoral, por exemplo, eu quero fazer um projeto, eu quero fazer um ensaio autoral, eu quero fazer um ensaio artístico, você pode preencher. Então, qual o local que eu imagino essas fotos? Numa cachoeira, no mar, numa montanha. Qual que vai ser o objeto de cena? Isso é muito legal, porque a gente pensa, por exemplo, no cinema. Se você tem uma cena no cinema que tem um deserto, tem uma cadeira amarela, aquela cadeira amarela está ali por uma razão. Ela está contando alguma coisa da história, ela está sinalizando algo. Ela não está ali por acaso, né? Então, os objetos de cena, eles podem também sinalizar alguma coisa, né? Então, de repente, uma câmera analógica, uma
Deixa eu pensar alguma coisa, tipo um violão, qualquer coisa que tenha um livro, qualquer coisa assim, tipo um buquê de florzinha que seja bem delicadinho, ou flores secas, qualquer coisa que você inserir na cena, ela vai contar uma história, ela vai ajudar você a reforçar aquilo, né? E Só tem que a tomar luz, cuidado pra quando, por exemplo, a pessoa não põe lá laranjado, o cara levar um saco de laranja, né? Só porque ela sim, falou laranja. Não exatamente, é pra temos ir tão que. ao pé da letra assim também. Sim, sim. E apesar que teve uma época, não sei se você pegou isso em editorial, que o pessoal fazia um monte de ensaio com aquelas cestas de bambu, assim, com um monte de laranja, como se fosse um De... piquenique, ó, dela Aham. já daria. Aí a luz, né? Então, local, objeto de cena, luz. Que tipo de luz que eu vou querer para esse ensaio, né? Vai ser uma coisa mais solar, no pôr do sol, vai ser uma coisa mais luz e sombra, mais dramática, vai ser uma luz mais volumétrica dentro de casa para passar essa sensação mais intimista. E qualquer coisa, ou vai ser uma luz mais azulada, de repente um nascer do sol, depois que o sol se pôr, vai ser noturno. Então, as possibilidades são. Se você fizer esse roteirinho para um ensaio e você abrir ele de novo com outras ideias, vai ser outro ensaio completamente diferente. Então, à medida com que você vai mudando, né? E aí eu coloco clima. Então, o que significa o clima nesse caso? Que clima que essas fotos vão ter? Vai ser algo mais introspectivo? Vai ser algo mais denso, mais intenso? Vai ser algo mais pesado, né? De repente, sentimentos mais intensos, digamos assim, né? Mais difíceis de lidar. Vai ser alguma coisa mais solar, no sentido de alegre, romântico? Vai ser algo mais sensual mesmo, no sentido, por exemplo, um casal mais sensual ou um casal mais romântico. Então, são muitas possibilidades que a gente consegue explorar assim com esse roteirinho, né? O figurino, e aí você consegue colocar o tipo de figurino que você quer. Se vai ser um figurino mais solto, mais justinho, se vai ser, por exemplo, uma camisa, vai ser todo mundo de jeans. Isso ajuda muito também a saber como que vai ser essa estética, né? A direção, se eu vou levar para uma direção mais posada, mais leve, mais introspectiva ou uma coisa mais solta, mais romântica, né? Isso ajuda bem junto com o clima. Paleta de cores, então se vai ser tons de outono, tons de inverno, se vai ser tons pastéis, se vai ser uma coisa mais preto e branco, digamos assim, né? Mais saturado. Então, cada vez que eu vou fazendo esse roteiro, vem ideias novas, sabe? Para quem quer fazer um projeto autoral, por exemplo, isso é muito legal, porque você vê que a sua criatividade ela não tem fim. Cada hora que você for colocando alguma coisa, vão vindo coisas novas. Então é muito legal para criar. E quando a pessoa ela fala para você as palavras, né? Ela falou todas as palavras lá que ela se define, é como se você estivesse indo preenchendo aquilo, sabe? Olha, isso aqui combina com ela, isso aqui não combina. Então, flui, é uma coisa que faz o trabalho, a criatividade não parar. Tá o tempo inteiro você conseguindo criar coisas a partir disso, sabe? A partir desse modelo. E é um roteiro que eu não preciso mostrar para a pessoa, não preciso levar no dia, nada com que eu preciso fazer em colaboração com ela. Isso é uma coisa, um processo criativo da gente mesmo, sabe? Que acaba sendo legal para fluir a criatividade. Meio que um checklist de brainstorm, pra não esquecer do que acontece. Exatamente, é uma coisa assim, um briefing aí que você vai fazer, né? E vai fazer de uma forma com que aquilo fique claro para você e que na hora do ensaio você não precisa ficar preocupado com que, o que eu vou fazer agora? Porque já tem meio que um roteirinho garantido, né? O que vier depois é lucro, que algumas coisas vêm e a gente vai inserindo, mas já tem isso garantido, já tem isso fechadinho, digamos assim, sabe? Ajuda muito no sentido das poses, como você vai direcionar aquilo, né? O que não pode faltar naquele ensaio, que você não vai deixar aquela sensação de, putz, nossa, podia ter explorado isso, sabe? Não fizemos isso. Então, acaba sendo uma coisa que abrange mais, assim, aquela história, aquela pessoa ou aquele projeto, né? E tem uma maneira de fazer isso mais visualmente, né? Se a pessoa não for muito do escrito, ela precisar olhar, tem uma maneira de fazer isso visual. Como é que você faz? Eu trabalho com um painel
que aí é eu sou péssima em inglês, gente, o mood board, que aí se vocês colocarem isso no Pinterest, por exemplo, vai aparecer um monte de coisas prontas. Eu gosto de fazer os meus próprios, né? Mas lá vai ter, por exemplo, um que tem uma paleta de cores roxa. Então vai ter lavanda, vai ter um figurino que combine com aquilo, vai ter movimento. Então, dentro desse painel, o painel ele é uma coisa que você pode fazer tanto analogicamente, pegando recortes, ou então você fazendo mesmo no Photoshop, fazendo colagens mesmo, né? E aí ele serve para quê? Para você criar um direcionamento, criar um foco, remover as distrações, né? E ter olhar para aquilo e falar, olha, isso aqui é sobre isso. Então, em campanhas publicitárias se usa muito isso, né? Para saber como que vai ser aquela campanha. E por que não a gente usar também no nosso trabalho, né? Dentro desse painel, eu posso colocar, por exemplo, detalhes, figurinos, cores, tudo isso que a gente colocou nesse roteirinho, você pode colocar lá. O clima, alguma foto que você fale, caramba, eu preciso fazer essa foto. Alguma foto de chapéu. Eu quero fazer um ensaio com cavalo. Então, ajuda muito a gente a ter tudo num lugar só, sabe? Cria um direcionamento mesmo, um foco de como que vai ser aquele ensaio, as referências visuais que a gente vai ter para criar um ensaio a partir daquilo. E é um recurso super, principalmente para quem tem muito problema de organizar as ideias muito rápido, assim, na hora do ensaio, porque é difícil, você combinar direção com dicas para, sei lá, de roupa, de cenário, pensar na luz, é muita coisa para se pensar no momento, na hora que tá clicando. Porque tem casal que leva 2, 3 peças de roupa, aí eles perguntam, qual que eu uso agora? Sim. Aí você já fica, ixi, agora, né? Como é que vai ser? Se você cria esse painel, cria o roteirinho, você já vai com isso meio que organizado, você já vai saber só pode pôr o branco, que nesse cenário aqui vai combinar, e aí você pensa realmente na luz e na direção, que é o mais importante. Exatamente. E aí, pegando uma referência super aleatória também, por exemplo, as blogueiras. Elas vão fazer uma viagem, elas fotografam o look que ela vai usar tal dia em tal lugar. E por que a gente não adapta para o nosso trabalho também isso, né? Para que na hora do ensaio você não precise ficar pensando muito ou criando alguma situação constrangedora, né? De falar, olha, esse figurino não é legal, não vai combinar aqui. Tudo isso pode ser visto antes, né? Esse painel você pode enviar para o cliente para passar, olha, você acha legal disso, quer inserir mais alguma coisa? Ou pode ser só para você mesmo criar um direcionamento. Mas isso a gente vê antes. Então, você já passa para ela, olha, a gente vai usar tal figurino em tal local, eu gosto, assim, às vezes, um figurino só é o ideal, porque daí você não precisa ficar parando o ensaio o tempo inteiro, né? E recomeçando para fazer troca. Mas tem gente que vai querer trocar, e aí você traz isso também, mas de uma forma mais organizada, né? Que na hora você não precisa ficar assim, o que eu faço agora, né? Onde que eu vou inserir esse figurino que não tem nada a ver com o local, né? Que muitas vezes pode acontecer. Isso tem que ser uma combinança antes do evento. Sim. Porque imagina se você leva eles para um lugar super bonito e o noivo tá de camiseta de time de futebol, que é o terror de todo fotógrafo. Sim, essa é a clássica, né? Exatamente. Então, conversando antes, a gente direciona, você resolve esses problemas antes. E você pode falar de uma forma super educada para a pessoa, olha, de repente isso não vai ficar tão legal na foto por conta da questão estética, né? Se for algo muito significativo, você pode fazer uma foto ou outra para a pessoa, né? Nós somos prestadores de serviço, né? A gente não tá ali também para ditar as regras e falar, me recuso a fazer isso. Mas conversando, muito raro ter algum tipo de problema que saia disso, sabe? As pessoas entendem também que você é o especialista, então você está falando aquilo com conhecimento de causa, né? Você está orientando ela para uma melhor experiência, para que as fotos fiquem melhores possíveis, né? Que ela não enjoe daquilo daqui 5 anos, para que fique algo atemporal, né? Que ela goste daquilo e não sinta vergonha daquilo daqui 10 anos, né? De mostrar para a família. E tem uma coisa, tava pensando aqui, que pode até ser o processo inverso, né? Se adaptar isso de uma outra forma, assim, do tipo, perguntar pra cliente, quais são as roupas que você tá pensando usar no ensaio? E ela vai te mandar lá uma foto da roupa, etc e tal. Você pegar aquela roupa e tentar usar o painel pra ver assim, o cenário que a gente vai é esse, a roupa que ela vai usar nesse aqui funciona,
essa outra roupa dela funciona nesse espaço, dessa maneira, com esse estilo de luz, com esse jeito, enfim. Você Sim. pode trabalhar junto com ela nessa parceria. A gente tava brincando de camiseta de time de futebol, mas você tem uma história que você fotografou um jogador de futebol famoso. Ele foi com a camiseta do time que ele jogava ou não? Não, não foi. Inclusive, isso aí é uma coisa que os maridos, eles falam muito, porque ele foi com uma camiseta, tipo, básica, branca. Então, os maridos falam, ué, por que que eu preciso de tricôzinho? Por que que eu preciso de camisa, né? Se o cara super famoso lá foi assim. Então, e a gente também viu os figurinos tudo antes, para combinar. E foi algo, assim, incrível, incrível, porque eu sou São Paulina, e eu sempre fui muito apaixonada por futebol. Hoje em dia eu sou menos porque eu acho que não dá para competir. Eu tenho um filho, então como eu amo muito meu filho e o futebol eu amava muito também em São Paulo, não dá atrito. Então eu Tem precisei que dar dar uma espaço pro. segurada, exatamente. Mas foi algo assim grandioso na minha vida, porque como São Paulina, né, tinha os meus ídolos, tinha pôster, quando eu tinha 12 anos eu tinha pôster no meu quarto, né, do Kaká, por exemplo, e de outros jogadores também, e aí na pandemia, né, eu tava trabalhando em alguns momentos, né, super adaptada, usando, tipo, máscara N95 ao ar livre, sabe, que as pessoas usavam dentro das UTIs, mas para ficar uma coisa segura, né, e nessa época eu não estava fazendo contrato, justamente porque assim poderia ter qualquer problema, alguém pega um Covid, qualquer coisa. Então, e aí eu fiz essa conversa, né, com o cliente, sabia as informações sobre eles, mas o nome da pessoa, né, não o apelido. E aí, quando eu cheguei no ensaio, era ele, o jogador de futebol, o Kaká. Se você imagina, eu não sei, até hoje eu não sei como é que foi que eu consegui, porque foi algo que tremeu a base, né? Imagina, eu só descobri na hora, assim. Ele estava de máscara, daí ele falou: Oi, Suzy, tudo bem? E aí eu reconheci pela voz, porque, né, sempre fui fã de futebol e tudo mais. E foi algo, assim, incrível, assim, na minha vida. Nossa, foi muito bom. Só por curiosidade, como é que eles. Você perguntou como é que eles te acharam? Pelo Google, você acredita que foi pelo Google? Porque a esposa dele, ela tinha sonho de conhecer uma plantação de girassol. E a gente estava na safra de girassol, né? Então eu tinha alguns conteúdos sobre isso, que eu tinha postado, né? Sobre os campos de girassóis e tudo mais. E aí ele acabou procurando e aí achou. E aí foi no Dia dos Namorados, então ele fez uma surpresa para ela, estava gestante, né? Gente, mas ele tem E dinheiro pra fazer uma plantação de girassol. é verdade, tem para tudo. E também fora, né? Tem umas plantações incríveis fora, mas ela morava, acho que em Goiás, que também é uma região que tem bastante disso, né? Então ela sempre gostou muito, tem tatuagem de girassol, foi bem significativo também, sabe? Porque tinha muito deles, assim, do que eles gostavam, toda uma energia voltada nisso, assim, que foi muito legal. E deu fotos lindas. Não sei como é que eu consegui, né? Focar. Não sei Ficou um como é que eu pouquinho consegui tremido, mas compor. tudo bem, tá Tem umas artística. desfocadas, mas foi incrível. Usando velocidade de 8.000 pra não correr o risco, né? Exatamente. Ou a hora que você vê, tá 1/20, você tá clicando, você achando que tá Tá. abafando. É, é verdade que você escuta, pra se inspirar, pra ter referências, você escuta você escuta. Você Sim. assiste clipes de música no mudo. Sim, isso também foi do workshop da Brooke Shedden, que ela vê filmes e clipes no mudo, né? Então eu acabei inserindo isso também para minha realidade, digamos assim, né? Porque você não tendo a distração da música, as possibilidades são assim, você começa a enxergar a direção de fotografia, porque os clipes, eles são mini filmes, né? Eles têm, principalmente agora, né, com a internet, que a galera faz coisas para ser de impacto, né? Parece assim um filme, uma super produção para aquele clipe, né? Então tem muitos cantores
que tem toda uma direção de arte mesmo. E aí eu gosto de ficar pensando assim, o que o diretor estava pedindo nessa hora, sabe? Aí ela deu uma virada com tudo, ela, tipo, passou a mão no cabelo, passou a mão no corpo. O que será que ele estava pedindo naquele momento, né? Isso ajuda muito a dar repertório na hora, pra gente não ficar tímido, né? Na hora de pedir as coisas no trabalho, nos ensaios, né? Na direção. Isso é bem legal, assim. Então, tem vários clipes que e cada vez vou vendo mais, né? Porque eles têm essa coisa de você olhar, nossa, tem um objeto de cena ali legal, tem um direcionamento bacana, tem um movimento ali legal. Olha a tonalidade desse clipe, né? Porque a tonalidade já vai passar a mensagem, né? E quando você coloca a música, você fala, caramba, não tem nada a ver com o que eu tava pensando, porque é interpretação, né? Então isso é muito legal. É um exercício muito bacana, assim, que eu faço e que ajuda demais na criatividade e também ter repertório, né, para pedir, para a gente não ficar tímido na hora sem saber o que pedir para as pessoas. Só não vai ficar assistindo o clipe da Anitta e chegar na cliente e pedir pra pôr as duas mãozinhas no joelho e fazer quadradinho de 8, né? Ou deitar no chão, né? É, Aquele. fazer flexão, né? Deitei, faz Sim. flexão. Agora a curadoria Não, vai ter que ser melhor, né? Porque com essa coisa do TikTok não vai ter muita bagagem, não. ficar passando a mão no cabelo. Tem um clipe da Sandy que ela tá. Não sei se é uma. Não, acho que é um sofá no meio de um rio, assim, no meio de um lago. E tem uma. Acho que tem uma mala também, um deles. Tem uns clipes dela que são muito legais, dentro de uma floresta de eucalipto. E aí, nossa, é muito legal, porque você consegue ver a direção, né, a luz, como é que aquilo foi montado, né? Quando tem objeto de cena também, o que aquilo está sinalizando, né? Então é muito legal. Assim, infinitas possibilidades. Explorando aí no YouTube que vai achar coisas bem legais. Tem uma frase que você usou na sua palestra no Papo do Bem que me marcou, eu até deixei anotado justamente pro nosso bate-papo. Que é uma frase que acho que você ouviu de alguém ou em algum lugar que fala: quanto mais pessoal, mais criativo. Aí eu vou fazer Sim, igual professora de quinta série. Justifique a sua resposta. sim. Então, essa Vem. frase, ela foi do Oscar, no ganhador do Oscar do filme O Parasita. E aí ele citou o cineasta, o Martin Scorsese. E aí ele falou que, tipo, ele estava citando, né, que ele tinha ouvido do Martin essa frase e aquilo ecoou, assim, na mente dele. E é exatamente isso. Quanto mais aquilo é pessoal, tanto tendo coisas da gente ou do nosso cliente, por exemplo, sendo algo pessoal dele, mais criatividade você tem. Porque cada pessoa é um universo, né? Ela tem tantas possibilidades ali que ela vai te dar, tantos recursos, né? Tantos pontos importantes que tem dentro daquela pessoa. Cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, uma pessoa ela vai trazer um tipo de energia, de bagagem, outra pessoa vai trazer completamente diferente. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que quanto mais pessoal, mais agente, mais íntimo, mais criativo mais recurso para criatividade a gente tem para desenvolver e para inserindo isso aí nos projetos, nas fotos, nos ensaios. E eu, usando, a gente tá falando do mais criativo, usando a palavra criatividade, ah, por mais que a gente seja relacionado à criatividade, né, e que as pessoas entendam, entre aspas, elas acham que criatividade é improviso, né, o quanto é importante para você, dentro de tudo isso que a gente falou até agora, ter esse pequeno planejamento, né, por mais que exista a a coisa única do cliente, a história única, o estilo, o jeito único dela, das coisas que você vai pedir, mesmo que você faça a mesma direção que você fez com outro cliente, ela vai fazer do jeito dela e vai ser diferente. O quanto o planejamento, esse planejamento de ter o painel, de se inspirar no clipe de música, de ter a entrevista, né, esse bate-papo com ela para conhecer ela, o quanto isso é importante para você fazer o trabalho bem feito, para você poder fazer aquilo que você mais sabe fazer, que é ser criativo. Sim, eu acho que o planejamento, ele é o que vai me deixar solta depois para
ser super criativa para poder direcionar, porque eu não tenho a preocupação, né? Imagina se na hora do ensaio você tem que ficar se preocupando o tempo inteiro com o que fazer, o que seguir, o que pedir. Eu já tenho aquilo garantido, sabe? Então é muito trabalhar com os dois em paralelo, sabe? As duas ferramentas são fantásticas. Ter o planejamento, garantir isso, fazer um planejamento de uma forma com que a criatividade consiga fluir melhor, né? Então, você tem essas ferramentas, isso te ajuda a ser mais criativo na hora de montar, e na hora do ensaio você consegue improvisar, você consegue testar coisas novas, porque você já tem o garantido, né? Você não está preocupado com, nossa, eu preciso primeiro garantir o ensaio. Não, eu já tenho garantido já a ideia, o conceito. Agora eu posso testar coisas novas e essa liberdade, né? O cliente ele te dá a liberdade de você testar quando ele vê o que você tá fazendo, que você sabe que você está fazendo, né? Olha, deixa eu. Ontem mesmo a cliente estava com chapéu e a hora que ela virou, fez uma sombrinha. Aí eu pedi para ela, a gente ficou um tempo para eu poder fazer essa foto aí da sombra. Ele te dá a liberdade. Por quê? Porque todo o restante já foi feito, sabe? A base já está garantida. Eu não vou ficar, tipo, tentando fazer umas coisas loucas lá e artísticas, que pode ser que a pessoa nem goste, e o garantido, o que ela está esperando não vai ser cumprido. É em conjunto, né? Então, isso ajuda demais para fluir mesmo a criatividade, ter garantido essa parte aí do conceito, digamos assim, do roteirinho. Não, e mostra um pouco, pensando aqui, mostra um pouco de profissionalismo, né? Quando você faz essas perguntas para o cliente, divide o painel com ela para ver o que combina, o que não combina, ela vai falar, pô, peraí, não é só fazer alguns cliques, né? Não é só correr no jardim, lá na Agrega plantação de valor, girassol e fazer. sim. E aí ela vai falar, pô, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com essa história, mas como mostra a diferença. Eu preciso fazer meus óculos. E aí mandei um orçamento para diversas óticas, né? E aí uma delas, na vez de só pegar a tabela, fazer as contas e me passar o valor, ela escreveu assim: Ah, oi, Rafael, eu vi que você é fotógrafo. Eu falei, opa, Claro, vamos ver até onde vai essa conversa. Ela falou assim, então, dentro das probabilidades aqui do orçamento, tenho dentro das opções de óculos com um estilo, uma lente que é das Zeiss. sim. Cara, olha a preocupação da moça. Ela foi ver né, qual que era a minha profissão, de repente, viu que eu era fotógrafo, talvez pelo WhatsApp, porque tá escrito lá. Uhum. Mas ela me ofereceu um produto que ela sabe que eu vou dar preferência, porque eu conheço as Zeiss, eu sou fotógrafo, eu sei da Exatamente. qualidade. Então, assim, quando a gente faz isso do nosso lado como fotógrafo, de falar assim, olha, você pode me passar quais roupas você tá pensando em combinar, né? Usar no Uhum. dia pra gente ver qual é o melhor cenário. Por exemplo, para quem tá acostumado a fotografar em Olambra, né, que a gente já citou aqui, Uhum. lá tem vários lugares, assim, tem o sítio 1, tem a fazenda outra, tem o espaço Uhum. Y, que é outro tipo de plantação. Então Uhum. você já sabendo as roupas que ela vai levar, você já consegue colocar em ordem cronológica que tipo de roupa. Você vai vestir primeiro essa para esse cenário, essa para esse. Você já consegue fazer. Isso mostra um profissionalismo, consequentemente. A hora que a mulher me passou o preço do óculos, eu sabia que ia ser mais caro com a lente É. Zeiss, mas eu sei que a lente é melhor. É. Então ela vai comparar orçamentos de você, fotógrafo, que pediu todas as informações para ter um melhor fluxo, um aproveitamento melhor do cronograma, do que um cara que simplesmente mandou um PDF. Na hora que ela olhar o preço, se a diferença for pequena ou ela achar que vale a pena essa diferença, ela vai pagar. Ela não vai nem questionar, nem vai pedir É. desconto. Então Isso isso agrega também é valor, importante. sim. Sim, Exatamente, E isso é também muito a legal. lente, né, para o fotógrafo, ela não vai bloquear a luz azul, que não vai atrapalhar a gente no tratamento de imagem. Então, é uma coisa que você se sente acolhido, né? Se sente E vou respeitado. falar pra você que ela usou esse argumento, viu? Sim, Ela falou justamente disso. Ela falou assim: olha, sim, e tem isso, isso e isso, porque você vai usar trabalhando no computador? Eu falei: não, provavelmente não. É mais pra sim, dirigir, pra sair e tal. Ela falou: não, porque tem o filtro azul das lentes, que isso pode atrapalhar. Você né? prefere sem e tal? Então, Muda a assim, cor. isso é uma preocupação. Aonde eu comprei o óculos, Sim.
Exatamente. Você mostra, da né, loja com essa profissionalismo, moça. você mostra conhecimento de causa, profissionalismo, uma atenção individual com aquela pessoa, né? Então, são coisas que você dispara, né? Aquela pessoa, ela dispara. Se você estava vendo com mais outras, aí ela já vai ganhando os pontinhos ali, né? Porque ela está mostrando que ela é uma pessoa que está se preocupando com a sua história, né? Com as suas particularidades. Então, é algo muito bom. Muito bacana. Suzy, a gente já tá terminando nosso bate-papo, né? Daqui a pouco volta a Uhum. profissão mãe, então eu sei que Sim. a agenda é bem apertada. Só pra gente finalizar, vou pedir pra você falar, você tá planejando algum workshop, tá planejando algum curso pra galera e deixar uma dica pra quem tá começando. Tá, então vamos começar pela dica. Eu acho dicas assim para as pessoas que estão começando, experimentar muita coisa, ver se realmente, sabe, olha, é isso que eu gosto, deixar a criatividade fluir, né, no sentido de ir experimentando mesmo, testando coisas novas, se estruturar nessa coisa de estudar também, mas também colocar em prática, testar vários, a luz, por exemplo, eu vou testar a luz natural em vários horários do dia, eu vou testar luz artificial, eu vou ver onde que eu me encaixo melhor, né? Não deixar de se atualizar, investir em cursos, em conteúdos, né, como esse podcast, que sempre tem, se espelhar, né, na experiência de outras pessoas para inserir. Você vai ver algumas coisas, você vai falar, olha, isso não faz sentido para mim, mas isso, caramba, virou uma chavinha na minha mente, isso vai ser uma coisa legal, né? Fazer muito material sem esse compromisso, né, de tipo ser algo comercial. Então isso ajuda muita gente a testar, né, deixar a nossa criatividade solta. Quando começar de fato na fotografia, buscar essa estrutura também de negócio também, né? E de comportamento humano, né? Entender o comportamento das pessoas, como que as pessoas agem para comprar, como que elas escolhem, né? E não pensar só nessa questão de técnica, pensar também nessa questão da arte, né, da criatividade e do negócio também, né, porque não deixa de ser, e é algo muito importante também que faz falta, a gente ser muito da arte e esquecer dessa parte também do negócio em si, né, digamos assim. Aí, as dicas, e aí, as coisas que eu tenho planejado, né? Eu tenho um espaço, né? Como eu falei, chama Bangalô Lumiar, que é um espaço que eu fiz na pandemia para eu mesma usar, né? Mas eu também tinha essa intenção de alugar para outros fotógrafos, né? Então, é um local que tem vários cenários no mesmo lugar, e eu vou fazer uma mentoria voltada para fotógrafos, né? Aqui, para a gente explorar bastante essas coisas, né? E ter mais de mim também nesses processos, né? Que acaba sendo muito. Todos os cenários têm um pouquinho das coisas que eu via de referência, eu gostava, então eu acabei fazendo dessa forma. Eu fazia workshops antes, né? E depois da pandemia eu dei uma parada, e aí agora vou voltar reformulando aí para fazer umas trocas bem legais assim para as pessoas e a gente focar muito nisso aí de inspiração, de criatividade. E é isso. Então, quem quiser saber mais sobre a mentoria e sobre os futuros workshops, é só te seguir nas redes sociais que vai ficar sabendo. Isso. Sempre Muito posto tudo bem. lá. Tá, Joy. Tá aqui passando aqui na telinha. E para você que tá Uhum. acompanhando aí no Spotify, é Suzy com I, né? S-U-S-I, Godoy com Y no final. G-O-D-O-Y no final. Então, Isso. Suzy Godoy, você segue lá que informações sobre mentorias e sobre os próximos cursos e workshops, ela vai passar tudo nas redes sociais. Isso. E eu fiz um canal também ali dentro do Instagram para postar uns áudios, umas dicas lá dentro. Tô experimentando ainda esse formato, porque é novo, né? E não dá muito. Ele manda o convite para todo mundo, então muita gente que não tem a ver com a fotografia acaba entrando. Aí, mas eu vou filtrando com o tempo e eu tô postando umas dicas lá, tá sendo bem legal. Tá, Joy, então. Suzy, mais uma vez, obrigado pela participação, pela Bueno, disponibilidade e por compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências e do seu conhecimento. eu que agradeço pelo convite. E é isso. Se vocês, as pessoas tiverem alguma dúvida, manda mensagem lá. A gente vai trocando e apliquem essas coisas aí. Depois vocês contam aí pra gente. Comenta aí nas plataformas aí o que vocês acharam, se vocês testaram. E é isso aí. Nos vemos em Muito bem. breve.
Para você que está assistindo esse bate-papo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixar o seu like, para ser avisado dos próximos episódios, das próximas gravações. E para você que está aí no Spotify, né, curta esse comentário, deixa as estrelinhas pra gente, que é muito importante você dar notinha lá pra gente no Spotify, porque ele recomenda para mais pessoas. E aguardamos vocês até o próximo episódio. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.